tudo bem com você? Aqui é o professor Luiz Freitas, hoje para um vídeo que é continuação do vídeo anterior, inclusive esse vídeo anterior está aqui na descrição. Nós vamos falar um pouco sobre a insegurança nos estudos, ou seja, a insegurança de estabelecer uma rotina de estudo. E no que é que eu me baseei como agente provocador para esse vídeo? Foi exatamente esse comentário que você está vendo aqui em cima. Esse comentário ele me motivou a realmente trabalhar esse tema e entender que isso é mais comum do que você pode imaginar. Agora, antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Freitas, eu atuo no ensino superior há mais de 20 anos e no ensino particular da matemática e da física há mais de 30 anos. Então, o que eu vou colocar aqui para você não está baseado em grandes pensadores, não está, apesar de que eu não anulo, obviamente, o valor dos grandes pensadores da pedagogia, mas aqui está um conjunto de observações que eu tive a oportunidade através dessa minha lida de mais de 30 anos junto a estudantes, principalmente no campo das exatas. Então, o que eu vou te colocar aqui é um resumo da minha observação. E aí, de repente, você adapta para a sua situação. Mas antes de entrar aí no tema central, eu queria te pedir aquele like da confiança de que esse vídeo realmente vai ser um vídeo útil, um comentário, e de repente o seu comentário vai tornar assim, trazer a minha iniciativa de um novo vídeo para a gente aprofundar ainda mais o tema, e também o compartilhamento desse vídeo com quem você conhece, e de repente eu e você estamos ajudando aqueles que realmente precisam, beleza? Então, feito isso, verifica aí. Ah, e outra, poxa, se inscreva nesse canal. Esse canal só compartilha coisa boa. Isso você pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquila também, ok? Então, vamos colocar a mão na massa? Feito isso tudo, vamos colocar a mão na massa aqui e eu criei um roteiro para que a gente otimize o tempo desse vídeo e a gente realmente aproveite esse tempo aqui de maneira bastante eficiente. Primeira coisa, identificação do problema. Quais são as causas, faz uma reflexão, quais são as causas que traz em você ou em alguém que você conhece a insegurança na iniciativa de criar uma rotina de estudos? Eu vou citar dois aqui que eu vejo que se repetem muito. Primeiro, a questão de, será que eu vou ter sucesso estudando dessa forma? Esse é o primeiro ponto. E segundo, será que eu vou obter um bom resultado? Veja, o sucesso é o sucesso da aprendizagem, de um modo geral. Agora, será que na hora da prova eu não vou falhar? Então, esses dois medos, eu acho que eles são bem parecidos, só que um é a médio e longo prazo, que é a questão da aprendizagem, e o outro é um resultado imediato para uma prova, por exemplo. Esses dois receios, para mim, causam bastante insegurança na escolha de uma estratégia para estudos. E isso é muito comum, conforme eu já falei. Inclusive, eu vou colocar aqui para você o exemplo de um estudante meu. Ele simplesmente não acreditava em videoaula, não acreditava de forma nenhuma. Ele achava que videoaula era algo de enrolação e, portanto, ele não usava esse instrumento que eu, sinceramente, acredito muito. Uma boa videoaula te ajuda bastante. Recomendei para ele vídeos não só do meu canal, mas de outros canais que eu também conheço e sei que são canais muito bons. E, a partir dali, ele começou a ter um resultado absurdamente positivo, porque ele mesclou aquilo que ele já fazia na sua estratégia pessoal, que não envolvia as videoaulas, adicionou as videoaulas e isso tornou um conjunto bastante interessante, bastante potente em termos de aprendizado. Então, eu estou citando que os problemas acontecem de todos os lados, mas sempre tem uma saída, ok? Agora, vamos trabalhar um pouquinho a questão das estratégias para lidar com essa insegurança. Então, a primeira estratégia, definir meta realista. Eu coloquei num short que eu publiquei ontem, e eu dizia sempre o seguinte, será que um atleta profissional, ele pega o primeiro treino dele, numa sequência de treinos, o primeiro treino, e ele tenta fazer exatamente o que ele vai enfrentar numa prova, por exemplo, numa Olimpíada, né, que é o auge aí dos atletas, né? Será que ele tenta fazer isso já no primeiro treino? Ou, de repente, ele fraciona os objetivos dele e coloca cada fraçãozinha, cada parte, né, do todo, ele coloca no treino e ele vai evoluindo ao longo do tempo, vai adensando o seu treino, vai aumentando a carga de treino e aí sim perseguindo ali a idealidade. Se eu fosse você, eu faria a mesma coisa, colocaria metas mais realistas, metas menores. Uma vez conquistadas essas metas através da estratégia que você bolou, aí sim você dá passos maiores com estratégias mais densas, mais sólidas. Eu acho que é uma boa saída. Segunda estratégia, desenvolver uma rotina de estudo consistente.
não é aquela que, se der tempo, eu vou fazer. Não. Vamos fazer aqui uma outra analogia. Quem entende de economia, né, de finanças e tal, sempre diz o seguinte: para você chegar a uma poupança bastante robusta, né, uma quantidade de dinheiro guardado bastante robusto, ao invés de você ter todos os gastos do mês e depois ver o que sobrou para poupar isso que sobra, faça o contrário. Primeiro, separa o que você vai depositar e o restante é que passa a ser aquele disponível para o gasto. De repente, a sua rotina de estudo pode ser montada da mesma forma. Primeiro, a obrigação do estudo. E, ó, eu não quero colocar peso na palavra obrigação, ok? O seu dever como estudante, o seu dever como aquela pessoa que quer realmente alçar voos enormes através do seu próprio conhecimento. Então, primeiro o tempo para aprender, depois o tempo para outras atividades. Mesmo que você tenha uma carreira profissional já em exercício, você com certeza tem maturidade o suficiente para fazer essa separação. Vou separar 20 minutos do dia para estudar tal assunto. O resto do dia eu vou fazer o resto das coisas. Então, de repente, isso faz com que você coloque em primeiro plano aquele objetivo seu. E quanto maior o objetivo, você sabe, mais em primeiro plano isso tem que estar, e de repente um maior tempo vai ser absorvido nessa tarefa. Terceiro, técnica de estudos adaptáveis. Então eu coloquei aqui, método de estudo visual, auditivo, sinestésico. Eu vou falar só sobre o visual e o auditivo. Será que você aprende só ouvindo? Por exemplo, você está assistindo esse vídeo. Se você fechar os olhos e passar só a ouvir, você tira um bom entendimento? De repente você é uma pessoa auditiva. Ou você é auditivo e visual? Faça as duas coisas. Nas videoaulas, principalmente as minhas, né, que são de cálculo, que eu tento desenvolver os raciocínios, de repente a pessoa que é só auditiva tenha uma dificuldade, a pessoa que é só visual tenha também uma dificuldade. Se ela junta as duas coisas, ela tem uma maior facilidade. Então, tenta reparar como que você pode adaptar essas estratégias. Gerenciamento do estresse e saúde mental, isso é muito importante. Você não pode adoecer porque você está estudando. Obviamente, então você tem que procurar as válvulas de escape de momento de estudar é o momento de estudar, momento de entretenimento é o momento de entretenimento. Eu gosto muito de leitura para entretenimento. Essa leitura, obviamente, não pode ser uma leitura técnica. Tem gente que gosta de série, então beleza, vai assistir uma série, mas tenta intercalar e manter a sua saúde mental também ali em dia. Pedir apoio quando necessário, isso eu sempre falo. Você geralmente tem um professor, um tutor, um mentor. De repente, peça ajuda quando você empacar em um ponto. Não fica se martirizando naquele ponto que você não conseguiu vencer sozinho ou sozinha. Procura ajuda de quem conhece mais sobre o assunto e de repente você vai deslanchar porque era só um detalhe. Uma vez vencido esse detalhe, você partiu para o abraço. Celebração das pequenas vitórias eu sempre faço. Eu sempre digo, eu tenho direito porque eu fiz tal coisa. Eu sempre faço isso. Então eu celebro principalmente para mentalmente, né, psicologicamente, eu não sei se eu posso nem falar essa palavra, mas psicologicamente entender o seguinte, cara, consegui, agora vamos celebrar isso aqui e partir para uma outra meta. Histórico de sucesso, eu vou colocar para você que eu até coloquei a experiência daquele outro aluno e foi que ele não gostava de videoaulas e eu, sinceramente, eu estava ali numa situação bastante delicada porque ele veio enfaticamente dizendo para mim que videoaula, que é algo que eu trabalho bastante e que dá muito trabalho para realizar, e que ele veio dizer para mim que desacreditava total. E eu ser enfático e mostrar para ele que sim, ajuda, desde que você entenda que a videoaula é uma das ferramentas e não a ferramenta definitiva ou a ferramenta milagrosa. Ela é uma, ou seja, você junta um arsenal de ferramentas e a partir dali você faz um bem bolado entre essas ferramentas, procura adaptar à sua realidade e a partir dali você vê que você galga, assim, níveis altíssimos de aprendizado. Então, sim, essa é uma história de sucesso que eu posso citar aqui, e eu tinha colocado aqui no meu roteiro, um histórico de sucesso, eu coloco isso aí como uma indicação que me fez bem para o meu estudante e fez muito bem para mim, porque a felicidade dele realmente gera uma felicidade em mim. A felicidade dos meus estudantes, o sucesso dos meus estudantes gera em mim uma sensação muito boa. Dicas finais, então, resumo das estratégias. Entenda, cada pessoa tem uma estratégia diferente, essas estratégias elas são adaptáveis segundo a realidade da própria pessoa. E eu sempre coloco aqui um ponto de realismo. Se você não tem acesso à internet, eu entendo que sim, e isso é
vamos dizer, uma questão a ser resolvida. Mas eu também entendo que quando a gente quer, a gente vence essas questões. Se de repente você não tem internet em casa, procure estar mais na sua instituição de ensino, ali pegando a internet que geralmente as instituições de ensino oferecem para os seus estudantes. Então chega mais cedo, tenta fazer isso, coloca isso como uma prioridade. Chegue mais cedo e aproveite a internet daquele lugar. Eu vou colocar isso como, não um resumo de estratégia, mas a estratégia global para que todas as estratégias que você necessite da internet como sendo a sua argamassa, né, a sua estrutura, o seu suporte, estejam ali cobertos. E a mensagem que eu deixo de encorajamento é que você não desista da sua formação, não desista de buscar o aprendizado. O conhecimento é algo que você carrega com você e ninguém pode tomar. Então, assim, não desista. Isso faz parte da tua essência como indivíduo que procura a melhora da sua vida, melhora da vida daqueles que você ama. Então a gente não pode desistir. Um dia eu ainda vou contar a minha própria história, e eu não vou fazer isso como dizendo que eu sou um herói e tal, mas você vai entender que existe um nível de superação bastante interessante, e você vai entender como eu coloquei os estudos e, por consequência, o conhecimento como a minha meta principal. Você vai chegar a esse entendimento com certeza absoluta, mas eu farei esse vídeo um pouquinho mais para frente, porque falar da gente mesmo é sempre muito delicado, é sempre, assim, você fica numa linha muito tênue de repente as pessoas entenderem que você está se autopromovendo, e não é isso que eu quero fazer, mas você vai entender que tem uma superação na minha história que é bastante interessante. Como encerramento, eu quero te agradecer demais pela tua presença e pela tua permanência até o final. Eu acho que esse tipo de vídeo, ele não só me ajuda a concatenar minhas ideias, organizar as minhas ideias, como também passa para você qual é o propósito desse canal. O propósito desse canal é ajudar os estudantes a estudarem melhor, não só no nível de resolução de exercício, você pode pesquisar em todas as playlists aí que tem inúmeros exercícios resolvidos aqui, e muitas vezes com um grau de aprofundamento que você não vai encontrar em outro lugar. Mas também essa palavra de encorajamento, dizer que o problema que você está passando agora, que de repente você enxerga como o final da linha, não é, porque são situações muito comuns para aqueles que realmente estudam. No final, o que eu quero te pedir, de repente propaga esse vídeo para outras pessoas, de repente, quem sabe a gente não vai encorajar as outras pessoas a procurar uma melhor estratégia de estudo. Se não é inscrito, se não é inscrita nesse canal, me faça essa honraria, se inscreva nesse canal, esse canal só compartilha coisas boas, coisas positivas. E se você ainda não deixou o like, deixa o like, né? Não deixou antes o like da confiança, deixa o like agora da comprovação de que realmente esse vídeo aqui trouxe para você de repente informações que estavam te faltando ou fortaleceram aquelas informações que você já tinha. Um forte abraço. Na última tela aí eu vou te indicar uma playlist e um vídeo que eu julgo que são especiais. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!